Olha, o Teresinense está sofrendo em função da grande quantidade de demora, né? A demora no serviço de transporte, tempo de espera nas paradas, a pouca quantidade de ônibus. E uma CPI do transporte coletivo, que se propôs analisar todo esse cenário, ainda não terminou e aumentou um pouco a tensão, inclusive, no sistema. O CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, lançou uma carta aberta com uma série de propostas para que sejam feitas para melhorar o sistema do transporte coletivo. Nós estamos aqui ao lado do diretor técnico do CETUT, Vinícius Rufino, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutor Vinícius, boa tarde, obrigado por atender o convite do Jornal do Piauí. A carta aberta faz uma série de propostas, entre elas uma análise das meias passagens. Qual é a expectativa de vocês de que, no meio de uma CPI do transporte coletivo, numa dificuldade de diálogo com a Prefeitura, possa ser feito esse reestudo, essa reanálise? Boa tarde, Joelson, boa tarde, telespectadores. Em primeiro lugar, é preciso frisar sempre que existe um contrato que define parâmetros que, independente do que está sendo avaliado, do que está sendo questionado por novos gestores, do que está sendo, eventualmente, até disseminado de informações inverídicas na sociedade, nós temos um cenário que está aí, nós temos uma realidade, tá, de uma demanda que ainda está muito aquém do que se transportava no período pré-pandemia. Nós temos uma demanda que está aquém, inclusive, do que está se colocando de frota hoje, né? E tem vários fatores que são determinantes nessa questão e que devem ser reavaliados independente de qualquer coisa, né? O que a gente entende é que esse contrato deve ser cumprido e que as operadoras têm plena condição de manter essa operação. Agora, é necessário que se avaliem certas questões. Vindo para o lado da questão do estudante que você pontuou, né? Ninguém é contra o benefício. Tá? Nenhuma empresa, nenhuma concessionária é contra um benefício dado a uma pessoa. Mas é preciso que haja responsabilidade na questão do impacto que isso causa no sistema, do impacto econômico que isso causa. Então, nós temos hoje uma realidade em Teresina que é a única cidade do Brasil das que dão benefício para o estudante, das que dão um desconto tarifário para o estudante, é a única cidade no Brasil em que esse desconto não é de 50%. O desconto aqui é de cerca de 70%. Né? O estudante aqui paga 30%. Então, há que se avaliar e que se procurar fontes para se subsidiar essa diferença. Né? Quando a gente fala em subsídio, não é nem só a questão do subsídio já definido em contrato. Seria uma cobertura desse custo para que se amenize, inclusive, esse subsídio que o município deve fazer. Tá, então o senhor está falando assim, compensar de outras formas, aumentar a tarifa para quem paga, seria isso? A tarifa hoje, ela já gira em torno do pagante inteira. Então, todo desconto que se dá, é aí exatamente onde entra a questão. Todo desconto que se dá, eu vou aumentar o desconto para o estudante, eu vou criar uma nova categoria de gratuidade. Quanto menos passageiros pagantes nós temos no sistema, maior vai ser essa tarifa relativa para quem paga inteira. Mas a Prefeitura não repassa um recurso para que justamente haja essa compensação? Deveria repassar. Tá? É exatamente o ponto em questão nesse momento e um ponto que, na verdade, se a gente pegar o histórico do contrato de concessão, ele nunca foi coberto em tempo hábil. Né? Nós temos uma definição da tarifa de remuneração diferenciada da tarifa que é cobrada para o usuário, né? Desde 2015. Mas essa tarifa, esse repasse da diferença, vamos lá, eu precisaria receber X mais 2 e eu arrecadei X. Esse 2 de diferença que o município deveria repassar, ele nunca repassou num período correto. Então, isso gera uma série de compromissos que as operadoras começam a ter dificuldade para cumprir, porque eu só recebo esse subsídio um ano depois do período em que ele foi apurado, vamos dizer assim. Certo. Trabalho em agosto, recebo em setembro. Em agosto do outro ano. A diferença é essa? Normalmente a diferença vinha sendo essa. E agora agravou-se mais por conta dessa suspensão desse aporte do ano de 2020, né?
que começou a ser pago e foi suspenso agora na nova gestão. E, assim, essa diferença, vamos lá, esse subsídio, na prática, ele deveria cobrir essas diferenças, né? O município, ele tem, por força do contrato e por força da legislação, exatamente para praticar a modicidade tarifária para o usuário, ou seja, ele poder dar uma tarifa menor para o usuário, ele tem esse poder de, eu autorizo uma tarifa menor para que o usuário pague menos, mas eu cubro essa diferença. E essa questão é que não vem sendo cumprida e que gera toda essa dificuldade. Tá. O senhor falou sobre inverdades ou coisas que estão sendo ditas que não são propriamente aquilo que de fato são. Ontem, o presidente da CPI, Edilberto Bois, o vereador Dudu, teve aqui no Jornal do Piauí, ele disse, entre outras questões, que todas as vezes que são feitos os repasses para as empresas não cumprem aquilo que foi acordado, às vezes até acordos judiciais. Existem quantos acordos judiciais em andamento? Existe dificuldade de cumprimento desses acordos? Não, hoje nós temos um acordo judicial em andamento que foi suspenso o pagamento dele, né? O município deixou de pagar no início da gestão, uma questão de avaliar, de entender melhor, mas que está impactando diretamente. É um acordo que corresponde ao custo do período de março a outubro do ano passado. Há um outro custo que já foi oficiado, inclusive, de novembro a junho, né? Novembro do ano passado a junho desse ano, que deve ser avaliado para que seja feita essa cobertura também. E assim, dos acordos feitos, não me recordo de descumprimento, não. Tá? Claro que é uma questão que deve ser discutida, a CPI está discutindo isso aí, mas tudo que estava previsto nos acordos, em tese, foi tudo cumprido. Multas que foram aplicadas às empresas e não foram pagas às trans? As multas foram questionadas, tá? Existiram penalidades que foram todas questionadas, todas aplicadas, todas seguiram o procedimento de defesa, tá? E assim, há um outro porém também. Vamos lá, se a gente falar em descumprimento, se eu partir do princípio de que eu deveria receber um subsídio, sei lá, no mês seguinte ao mês em que foi apurado, eu só recebi 12 meses depois, eu posso entender que aí houve um descumprimento contratual também. Né? Que houve um descumprimento que gera toda uma dificuldade para que seja feita um cumprimento de certos itens a contento. O senhor acha que seria então necessário um encontro de contas? Se vocês estão me devendo, se eu estou devendo a vocês também me devem? Eu acho que isso aí já foi tratado, cada situação dentro do seu período. Uhum. Nós estamos abertos à discussão para tratar a qualquer momento toda essa situação. Estamos colaborando, inclusive com a CPI, com toda a documentação solicitada, com todos os passos solicitados, exatamente para que haja essa transparência e que haja toda essa resolutividade, de maneira que a gente possa voltar a prestar o serviço que a gente gostaria de prestar, dentro do que o passageiro, o usuário, que é o principal afetado, ele deve receber, né? Um atendimento a contento. Uhum. O senhor vê que futuro para o sistema de transporte coletivo em Teresina? Nenhuma solução hoje ela é factível se não houver, de fato, a continuidade do subsídio. Tá? Isso não acontece só em Teresina, é importante frisar isso. Outras cidades do Brasil, acho que a maior parte das capitais do Brasil hoje, elas recebem subsídio dos seus órgãos gestores, das suas prefeituras, vamos dizer assim, e nessa pandemia principalmente, houve um aporte para dar cobertura. Então, assim, não é uma realidade só de Teresina. Teresina hoje está sofrendo muito com isso. O usuário de ônibus está sofrendo com essa falta do transporte a contento, muito embora as operadoras tenham colocado o que é possível colocar, e ainda sendo uma quantidade compatível com o que está se transportando, mas, assim, nenhuma solução ela é viável hoje, isso eu falo no Brasil inteiro, que não passe por um aporte do município, por um subsídio de recursos, né? É preciso que se avalie isso, é preciso que se avalie a questão das desonerações tarifárias, das desonerações de tributos sobre os insumos, né, sobre o preço do óleo diesel, sobre os custos de emplacamento de veículo, sobre o custo operante do sistema, e é preciso que se avalie também, é uma questão que inclusive nós estamos propondo, temos proposto ao órgão gestor, da questão do escalonamento de horários de atividades, que podem trazer uma melhor relação entre a demanda transportada, a quantidade de passageiros por faixa horária e a oferta de ônibus. Se a gente, por exemplo, escalonasse os serviços a um determinado setor
O comércio entraria às 7 da manhã, a saúde às 9 da manhã, a educação às 10. Exemplo, né? Lógico que isso precisa ser avaliado. A gente teria como diluir melhor a demanda dos passageiros nas faixas horárias e, dessa forma, poder ofertar um melhor serviço e um serviço mais frequente, sem ter aquela curva, que é uma curva natural, de eu ter um excesso de passageiro numa faixa mínima de horário, na manhã e na tarde, por exemplo, e um horário ocioso muito grande nesse meio tempo. Né? São questões que estão sendo propostas, são questões que estão sendo colocadas em discussão, mas visando exatamente trazer uma oferta melhor para o usuário, trazer um serviço mais bem prestado para o usuário e que esse usuário possa ter uma percepção melhor e um atendimento melhor por parte das operadoras. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, doutor Vinícius Rufino. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Diretor técnico do CETUT, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina.